Olá, boa noite. Boa noite. Em apelo pela paz, Papa Leão XIV alerta para atrocidades da guerra e o sofrimento dos povos. E afirma que não devemos nos acostumar com a guerra. O Santo Padre lembrou as palavras do Papa Francisco de que a guerra é sempre uma derrota e também do clamor do Papa Pio XII, que nada é perdido com a paz, mas tudo pode ser perdido com a guerra. Em Haifa, vidas florescem sob a guerra. Trigêmeas nascem em hospital protegido de ataques. Forças Armadas realizam exercícios de segurança em preparação para a reunião do BRICS. Preparativos para uma das maiores celebrações de Corpus Christi do país. No Espírito Santo, fiéis vão percorrer 2 quilômetros em oração pelas ruas de Castelo. Na festa do Corpo de Cristo, o Instituto Canção Nova promove encontro com Jesus para crianças e adolescentes. O Canção Nova Notícias está no ar. Porque informar também é um gesto de esperança. O Papa Leão XIV fez hoje um apelo contundente pela paz. Ao final da audiência geral, lamentou os gritos de dor vindos da Ucrânia e do Oriente Médio e alertou que nós não devemos nos acostumar com a guerra. Para o Santo Padre, a paz é sempre o caminho mais humano e justo. Il cuore della Chiesa è straziato per le grida che si levano dai luoghi di guerra. O clamor pelo fim das guerras ecoou na Praça São Pedro. O coração da igreja está dilacerado pelos gritos, em particular na Ucrânia, Irã, Israel e Gaza, afirmou o Papa ao alertar que não devemos nos acostumar aos conflitos. É preciso rejeitar como tentação o fascínio das armas poderosas e sofisticadas. Na realidade, como a guerra atual utiliza as armas científicas de todos os tipos, sua atrocidade ameaça levar os combatentes a uma barbárie muito maior do que a de tempos passados. O Santo Padre também fez o seguinte clamor: em nome da dignidade humana e do direito internacional, repito aos responsáveis o que disse Papa Francisco: a guerra é sempre uma derrota e, como dizia Papa Pio XII, nada é perdido com a paz, mas tudo pode ser perdido com a guerra. Tutto può esserlo con la guerra. Ao dar sequência às catequeses jubilares, Leão XIV refletiu a situação que nos faz sentir bloqueados e fechados num beco sem saída, com a sensação de ser inútil continuar a esperar e sem a vontade de lutar. O Santo Padre lembra que esta situação é descrita nos evangelhos com a imagem da paralisia. Com isso, citou a cura de um paralítico narrada no 5º capítulo do Evangelho de João. Recordou que a desilusão é o que muitas vezes nos paralisa e nos faz sentir desanimados, e isso pode nos levar a uma melancolia profunda. Porém, vem Jesus e pergunta: você quer ficar curado? O Papa explicou que, na verdade, esta é uma pergunta necessária, porque quando se está bloqueado por muitos anos, até a vontade de ser curado pode esmorecer. E que, por vezes, preferimos permanecer na condição de doentes, um pretexto para não decidir o que fazer com as nossas vidas, alertou. Esta atitude torna-se o pretexto para evitar assumir as suas próprias responsabilidades. Mas será mesmo verdade que não tinha ninguém para o ajudar? Eis a resposta esclarecedora de Santo Agostinho. Sim, para ser curado, precisava absolutamente de um homem, mas de um homem que também fosse Deus. Chegou então o homem que era necessário. Por que adiar ainda mais a cura? Ao final, convidou: peçamos ao Senhor o dom de compreender onde a nossa vida parou. Procuremos dar voz ao nosso desejo de cura e rezemos por todos aqueles que se sentem paralisados, que não veem saída. Peçamos para voltar a viver no coração de Cristo, que é a verdadeira morada da misericórdia. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. O conflito entre Irã e Israel já tirou a vida de 240 pessoas e afetou mais de 3.000.
Sem acordo entre as autoridades, um hospital subterrâneo tenta salvar vidas em meio à guerra. O nascimento de trigêmeas se torna sinal de esperança. As sirenes soaram em Jerusalém em mais um dia de conflito e ataques entre Israel e Irã. Os dois lados afirmam que as retaliações continuarão. De acordo com agências internacionais, o Irã estaria disposto a negociar um cessar-fogo, mas rejeitou a exigência de rendição incondicional do presidente americano Donald Trump. Diante da possibilidade de os Estados Unidos entrarem no conflito, o líder iraniano Ayatollah Ali Khamenei prometeu responder em caso de agressão americana e, na TV, fez novas ameaças contra Israel. O americano Donald Trump disse que os iranianos rejeitaram a proposta sobre armas nucleares e voltou a afirmar que o país não pode ter armamento atômico. Enquanto líderes não chegam a um acordo, os mísseis iranianos atingiram Haifa, a terceira maior cidade de Israel. Nos abrigos, um hospital salva vidas feridas pelos ataques e tenta garantir segurança para aqueles que estão longe dos conflitos. O local atende 600 pacientes e tem capacidade para 2.100. Em meio à guerra, uma surpresa: o nascimento de trigêmeas no hospital subterrâneo. Para o especialista em medicina neonatal, esse tipo de parto não é tão frequente em Israel. O momento é desafiador e o nascimento de trigêmeos durante essa transição em tempos de guerra é ainda mais difícil, concluiu o médico. O parto de 34 semanas de gestação ocorreu sem problemas. A mãe está bem, visitou as filhas recém-nascidas na UTI e lembrou que foi o seu primeiro parto. Entre as dores das vidas perdidas na guerra pela mão do homem, nasce a esperança de vidas salvas pelas mãos conduzidas por Deus. Com a escalada de tensões entre Israel e Irã, o Itamaraty avalia reforçar os alertas de segurança para brasileiros que viajam ao Oriente Médio. Desde outubro de 2023, quando os conflitos entre Israel e o Hamas se intensificaram, o Ministério das Relações Exteriores tem recomendado que brasileiros evitem viagens não essenciais ao país. Os recentes ataques entre Israel e Irã coincidiram com a presença de 2 comitivas de autoridades brasileiras em Israel. Segundo a Embaixada de Israel no Brasil, os grupos foram convidados pelo governo israelense com o objetivo de promover a troca de conhecimentos e a cooperação em diversas áreas. A Embaixada do Brasil em Tel Aviv monitora a comunidade brasileira residente no país, além de turistas brasileiros. De acordo com o Itamaraty, cerca de 12 mil brasileiros vivem em Israel. O Ministério destaca que Israel está entre os principais destinos do turismo religioso para brasileiros. Amanhã a igreja celebra a solenidade de Corpus Christi. Na Canção Nova, os preparativos começaram hoje bem cedinho. Vamos saber mais detalhes com a repórter Carla Zanon. Boa noite, Carla. O que você viu por aí hoje? Conta pra gente. Olá, Fernanda, Reinaldo, boa noite para vocês e a todos que nos acompanham pelo Canção Nova Notícias. Olha, por aqui, desde o período da tarde até agora à noite, eu vi muito empenho por parte do pessoal aqui dos missionários na organização e finalização do tapete de Corpus Christi. E claro que para realizar isso, há toda uma estrutura por trás e é por isso que agora eu converso com o Cleiton Soares, que é missionário da comunidade Canção Nova e um dos participantes da organização. Cleiton, queria que você falasse um pouquinho para a gente como que começou a organização deste tapete. Claro, a organização começou bem previamente, né? Então, com a escolha dos desenhos, que sobretudo remetem aos itens, né, de sacralidade, a hóstia, o cálice e alguns outros desenhos. Então, tudo preparado para esperar Jesus passar. Então, nós preparamos então a organização de quais desenhos escolhidos, o tamanho que eles teriam e assim por diante, para que pudesse estar tudo pronto para quando os missionários chegassem, então pudessem compor ali as cores e dar vida ao tapete, né? E também queria que você falasse, esse momento, né, é envolvido de muita espiritualidade. O que o povo de Deus pode esperar para amanhã? Sem dúvida, nós esperamos Jesus que virá. Então, é um pouco daquela experiência do Gênesis ali, não é? Então, Adão e Eva recebiam a visita de Deus que descia para passear com eles. E podemos dizer assim que Jesus passeará conosco aqui amanhã. Então, nosso empenho hoje em preparar o tapete é para esperar Jesus que virá, não é? Então, Jesus
sacramentado ali na hóstia santa, a presença real de Jesus virá e nós estamos ansiosos por esperá-lo, por recebê-lo e para estar com ele. Ele que vem como um amigo para caminhar ao nosso lado. É bem essa experiência que nós devemos viver nesse dia de amanhã. Tá certo, Cleiton, obrigada, viu, pela sua participação aqui conosco. E para quem acompanha a TV Canção Nova, nós aqui amanhã temos a celebração da Santa Missa às 8 horas da manhã no Santuário do Pai das Misericórdias e em seguida a procissão de Corpus Christi até aqui o Rincão. E você pode acompanhar pela nossa TV. Reinaldo, Fernanda, eu volto com vocês. Obrigada, Carla, pelas informações ao vivo, pertinho aí do Santuário do Pai das Misericórdias. O amor eucarístico pode ser vivido desde cedo. Na solenidade de Corpus Christi, o Instituto Canção Nova preparou um momento de adoração para crianças e jovens. Um encontro com Jesus feito de simplicidade, beleza e fé. Antes da procissão pelas ruas, o sentido de Corpus Christi começa a ser introduzido no coração dos pequenos. A catequese saiu da sala de aula e se espalhou pela quadra, onde cada folha de papel virou espaço sagrado. Com lápis nas mãos e olhares atentos, crianças e adolescentes do Instituto Canção Nova ilustraram a solenidade católica. Tem um significado muito grande para essa ressignificação. Cristo realmente está presente na Eucaristia e eu realmente posso adorá-lo ali, né? Ao som de canções sacras, os alunos esperaram em silêncio e reverência a chegada do Santíssimo Sacramento. O momento de adoração transformou a quadra em um altar onde Jesus foi adorado com simplicidade e pureza por aqueles que estão apenas começando sua caminhada na fé. Eu acho que é tipo um momento que a gente tem literalmente Jesus estando ali e você você se expressa com ele, você desabafa com ele. Desde cedo, eles aprendem que a Eucaristia é o coração da fé católica. Crianças e adolescentes vivenciam o sagrado com o olhar da fé e o entusiasmo da juventude. Nós fazemos esse trabalho para que eles, desde a tenra idade, já aprendam a importância desse valor que é o nosso maior tesouro, que é a Eucaristia. A presença viva de Jesus na Eucaristia é alimento da alma e o centro da vida cristã. Um convite à contemplação e gratidão. Não se trata de um dia para fazer viagens, mas um dia para celebrar a nossa fé, participando da Santa Missa e em seguida da procissão. Na simplicidade dos gestos e no brilho dos olhos daqueles que creem, os pequenos são formados no amor ao Santíssimo Sacramento e, na infância, a fé encontra terreno fértil para florescer. Mais uma vez ele vai passar pelas nossas vidas e mais uma vez ele nos convida à conversão e a tê-lo como centro das nossas vidas. As Forças Armadas do Brasil realizaram exercícios de segurança antes da reunião do BRICS, que acontecerá no Rio de Janeiro em julho. O Rio de Janeiro sediou exercícios de segurança antes da 17ª cúpula do BRICS. O evento será realizado na cidade nos dias 6 e 7 de julho. O treinamento incluiu simulação de ataques. A nossa atividade, ela consiste no sensoriamento, detecção de qualquer tipo de arma química, biológica ou radiológica, ações de descontaminação das vítimas, evacuação aeromédica, se for o caso, inclusive. A sigla BRICS se refere às 5 principais economias emergentes: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que têm trabalhado juntas para resolver os problemas globais. Fundado em 2009, o grupo incluiu recentemente o Egito, Etiópia, Indonésia, Irã e Emirados Árabes Unidos, tornando-se um contrapeso diplomático aos grupos tradicionais. Durante o exercício, Marinha, Exército e Aeronáutica trabalharam em parceria com órgãos de segurança pública e agências reguladoras. É uma oportunidade de pôr em prática, aumentar a sinergia, de modo que a gente possa atender da melhor maneira possível a uma ameaça dessa que possa afetar a população do Rio de Janeiro durante esse encontro. Além da cúpula do BRICS, o treinamento fortalece a preparação para a COP30 e a Copa do Mundo Feminina de 2027. Essa união de esforços que permite que a gente tenha um resultado no sentido de salvar o maior número possível de vítimas e, além disso, dar a possibilidade dessas vítimas recuperarem também a sua qualidade de vida.
A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou que as chuvas que atingem o estado desde segunda-feira tiraram a vida de 2 pessoas. Uma está desaparecida e ao menos 2.200 moradores estão fora de casa. Na segunda, uma tempestade de granizo atingiu Santana do Livramento. Hoje, o município de Mata, na região central, teve a área urbana completamente inundada. Ao todo, pelo menos 33 cidades registraram alagamentos, deslizamentos e prejuízos em casas, pontes e estradas. Boa noite! Começamos pelo sul, onde há perigo de chuva volumosa e contínua. No Paraná, chove na metade sul e leste do estado. E em Santa Catarina, há previsão de temporais. Já no Rio Grande do Sul, as pancadas de chuva podem chegar a qualquer hora do dia. Inclusive, nesta quarta-feira, teve inundação de casas em Canoas, no Rio Grande do Sul. 89 pessoas ficaram desalojadas. Como você vê no mapa de risco, além do perigo extremo no sul do país, há alerta de temporais no norte e nordeste. As chuvas se espalham pela faixa litorânea entre o Maranhão e Ceará e também entre a Bahia e Rio Grande do Norte. No interior da região, o tempo continua quente. No norte, chove em 5 dos 7 estados da região e o tempo vai ser firme apenas em Rondônia e no Tocantins. No centro-oeste, a baixa umidade continua em boa parte dos estados, mas o tempo vai ser firme no Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal, com possibilidade de chuva no extremo sul do Mato Grosso do Sul. E a gente encerra falando do sudeste, onde há previsão de chuva apenas no litoral capixaba. Já em boa parte de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, a quinta-feira será de sol e calor. Os termômetros variam entre mínima de 13 graus em Belo Horizonte e 14 na capital paulista e máxima de 27 graus em Vitória e 31 graus no Rio de Janeiro. O Comitê de Política Monetária do Banco Central aumentou pela 7ª vez a taxa de juros da economia brasileira. Vamos então a Brasília, ao vivo, saber mais com a repórter Aline Campelo. Ô Aline, boa noite para você. Uma boa noite, Reinaldo, e a todos que nos acompanham. Atualizando, então, o Comitê de Política Monetária do Banco Central anunciou agora há pouco a nova decisão sobre a taxa Selic. Após 6 reuniões consecutivas de alta, parte do mercado financeiro acreditava que a autoridade monetária poderia interromper o ciclo e manter a Selic em 14,75% ao ano. Mas foram, então, confirmadas as projeções do aumento adicional de 0,25 ponto percentual, o que elevou a taxa básica para 15% ao ano, o maior nível desde julho de 2006. E aqui no Senado, após a leitura do requerimento para a instalação de uma CPMI, feita pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre, está prevista, então, na próxima sessão conjunta, que deve acontecer aí antes do recesso parlamentar em julho, a definição da data de início dos trabalhos da comissão, além da escolha do relator e do presidente do colegiado. A CPMI vai apurar denúncias de descontos associativos ilegais nas pensões e aposentadorias do INSS. Nós vamos seguir, então, acompanhando. Volto com vocês no estúdio, em Cachoeira Paulista. Obrigado, boa noite para você. Bom descanso. No início do século XX, imigrantes japoneses chegavam ao Brasil em busca de melhores condições de vida. Hoje, a arquitetura, gastronomia e eventos culturais retratam os costumes milenários do povo japonês na maior cidade do país. Uma imigração iniciada há 117 anos. Na época, o Brasil recebia japoneses para as lavouras de café. E até hoje, a cultura nipônica chama a atenção dos brasileiros. São coisas lindas, preços bem acessíveis, muito bonitas coisas. Acho que foge um pouco dessa correria, desse caótico, e mostra um pouco a cultura japonesa. Então, essa beleza e a cultura oriental, né, dentro de São Paulo, faz destacar um pouco o lazer. O dia 18 de junho é marcado pela chegada dos japoneses ao Brasil. De acordo com a Embaixada do Japão, hoje são aproximadamente 2 milhões de nipônicos e descendentes que vivem em território brasileiro.
São cerca de 240 mil imigrantes que desde 1908 até 1963 chegam do Japão em direção ao Brasil, em todas as partes do Brasil, São Paulo, região sul, região norte, e de fato é uma celebração dessa memória, dessa relação de amizade entre Brasil e Japão. A capital paulista também é marcada por traços da cultura japonesa. Um exemplo é aqui o bairro da Liberdade, que apresenta arquitetura, gastronomia e eventos culturais que retratam o modo de vida do povo japonês. Na hospedaria do Brás, em São Paulo, já passaram 80 mil japoneses. Na cultura dos japoneses, é possível observar os detalhes, a estética minimalista, aspectos do cotidiano e as tradições. A gente consegue observar tanto no cultivo de novas hortaliças, por exemplo, entre os japoneses, logo no início da imigração. A gente também tem uma relação muito profícua, econômica com os imigrantes japoneses aqui em São Paulo, no comércio, na gastronomia, na religião. Então, se num primeiro momento foi uma estranheza cultural, depois isso foi se moldando e hoje em dia a gente consegue entender melhor uma cultura e outra. Nosso carinho a toda a comunidade japonesa do Brasil, né? Olha, a Esplanada dos Ministérios será palco da celebração de Corpus Christi e do Jubileu dos Ministros da Eucaristia. Mais de 50 mil fiéis são esperados para a festa, que já conta com grande estrutura montada em Brasília. A Arquidiocese de Brasília tem pelo menos 7 mil ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística. Coordenados pelo Padre Paulinho, eles servem à celebração de Corpus Christi da capital todos os anos. O encontro acontece na Esplanada dos Ministérios e a festa desse ano também comemora o Jubileu dos Messes. Todos venham com a sua veste. Quando começar a Santa Missa, você coloque a sua veste lá no meio do povo. Você vai ser esse sinal bonito que você hoje é na sua paróquia, você vai ser lá na Esplanada dos Ministérios. Uma grande estrutura está sendo montada aqui próximo à Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida. A partir de 6 horas da manhã, os jovens de grupos e pastorais da Arquidiocese darão início à montagem dos mais de 100 metros de tapete. Às 2 horas da tarde, começam as atividades aqui no palco central. E a partir das 3, as celebrações. São aguardadas mais de 50 mil pessoas para esta festa. A festa de Corpus Christi é celebrada na Esplanada dos Ministérios desde a década de 70. Dom Paulo, arcebispo da capital, lembra que todos devem celebrar juntos esse dia. Venha participar conosco, venha para a Esplanada, venha para que possamos, como arquidiocese, juntos, manifestarmos que Cristo é o tudo da nossa vida, manifestarmos que Cristo presente na Eucaristia é o grande centro da nossa vida, o grande centro da vida da nossa arquidiocese. A capital paulista também vive a expectativa para a celebração do corpo e sangue de Cristo. Na Arquidiocese de São Paulo, o tapete é confeccionado por pessoas que testemunham transformação de vida por meio do encontro pessoal com Jesus. Após o falecimento dos avós, com quem morava em Minas Gerais, o Biratã entrou em depressão e se entregou ao vício. Ele perdeu tudo e veio para São Paulo, sem moradia ou expectativa, até ser acolhido há 6 meses pela Missão Belém. A Missão Belém me trouxe amor ao próximo, família. Coisa que eu não tinha amor, ao próximo, ninguém da rua, alguma coisa. Eu era uma pessoa muito orgulhosa, ambiciosa, pensava em dinheiro. Hoje em dia não, hoje em dia só penso em ajudar o próximo, ter o amor de Cristo em coração, Essa é uma das muitas histórias de pessoas que tiveram a vida restaurada e hoje são responsáveis pela confecção do tapete de Corpus Christi da Arquidiocese de São Paulo. A primeira etapa é essa aqui, tingir o sal, que será utilizado na montagem. Esse processo de tingimento ele vai fazendo por etapas. Nós utilizamos os baldes para mexer, misturar totalmente a tinta, para ter a cor perfeita. A montagem do tapete começa após as 11 horas da noite de hoje e se estende pela madrugada. A missa campal, na quinta-feira, presidida pelo arcebispo de São Paulo, cardeal Odilo Scherer, acontece às 10 horas da manhã. Para nós da Missão Belém,
é muito importante proporcionar isso para os nossos acolhidos, para que eles participem, sejam igreja, vivenciem cada momento desse momento único da nossa Igreja Católica, esse momento solene de Corpus Christi. Fábio também ajuda a confeccionar o tapete. Ele foi usuário de drogas por mais de uma década e conta que chegou ao fundo do poço, mas há 2 anos sua vida mudou. Quem um dia foi acolhido pela Missão Belém, hoje ampara aqueles que precisam e reforça como a Eucaristia o ajudou nessa caminhada. E aí os irmãos me acolheram, né, me abraçaram, não perguntaram de onde eu estava vindo, não perguntaram o que eu estava fazendo, simplesmente me amaram. A Eucaristia foi fundamental na minha vida, né? É o que sustenta a minha caminhada hoje, né? Sem a Eucaristia eu não conseguiria fazer o que eu faço hoje, né? Em Castelo, no sul do Espírito Santo, a tradição transforma as ruas em altar e o coração do povo em morada de Deus. Pois é, milhares de voluntários revestem a cidade com um imenso tapete de fé e esperança para celebrar Corpus Christi. Uma cidade que se transforma em oração. A festa de Corpus Christi em Castelo, no sul do Espírito Santo, é um testemunho público de fé e beleza. A montagem dos tapetes começa na tarde do dia 18 de junho. São mais de 3.000 voluntários que, com as mãos generosas e os corações em oração, espalham café, serragem, areia, folhas e flores pelas ruas da cidade. Pessoas, quando vão visitar Castelo, elas chegam na véspera, que sabem que lá para as 3, 4 horas da tarde já começam as confecções do tapete. E ali elas já são alimentadas de muitas informações. O trabalho segue noite adentro até o amanhecer do dia 19, transformando cerca de 5.000 metros quadrados em verdadeiros caminhos sagrados. No total, serão 17 passadeiras compondo 2 quilômetros de arte devocional. Cada detalhe tem um significado. Os quadros retratam momentos bíblicos e símbolos eucarísticos, como o trigo, o cálice e o altar, sempre acompanhados de mensagens de esperança. Neste ano, o tema Eucaristia, Alimento da Esperança, guia toda a inspiração. Mais do que enfeites, os tapetes formam um itinerário espiritual que convida à contemplação, à oração e o compromisso com a vida no Espírito. No dia da festa, a programação começa cedo. Missas a partir das 7 horas da manhã, missa campal, seguida de procissão com o Santíssimo Sacramento sobre os tapetes às 4 horas da tarde. O cortejo termina na paróquia Nossa Senhora da Penha, que em 2025 é reconhecida como Igreja Jubilar. Então, o peregrino vai no entorno do tapete, entendendo o jubileu, que o jubileu traz para a gente um ano de graça para o peregrino, que sou eu o batizado, é você a batizada, que tem essas dificuldades na vida, os tropeços e tem aonde se sustentar na fé para essa caminhada em direção ao céu, com o alimento da esperança que é a Eucaristia. E para quem não puder estar presente, a TV Canção Nova estará ao vivo, direto de Castelo, registrando tudo. A confecção dos tapetes, os testemunhos dos fiéis, a beleza da procissão e, acima de tudo, a presença real de Jesus que caminha com o seu povo pelas ruas da cidade. É mesmo muito bonito, é uma celebração das mais bonitas na vida da igreja. Vamos então chamar ao vivo o repórter Alan Toledo, que está lá em Castelo e traz os detalhes para nós. Ô Alan, boa noite para você. Boa noite, Reinaldo. A solenidade de Corpus Christi aqui em Castelo é uma festa que reúne moradores, também muitos voluntários e até mesmo turistas. Como vocês podem ver aqui ao fundo, neste momento acontece a tradicional montagem dos tapetes de Corpus Christi e por isso aqui ao meu lado eu falo com o Frei Antônio, que é o pároco desta comunidade, é o pároco aqui da cidade. Fala para mim, Frei, como que está o coração, como que está o momento para poder viver esse reencontro com Deus amanhã e também hoje, que já começa essa festividade, né? Bem, no primeiro lugar, uma boa noite, uma bênção para todos os ouvintes e todos os telespectadores da Canção Nova. Muito obrigado pela presença de vocês. Celebrar o Corpus Christi é celebrar
a presença viva de Jesus na Eucaristia. A Eucaristia que é o coração da igreja, que é aquilo que nos dá a vida em plenitude. Por isso, o Corpus Christi é esse momento especial, onde somos convidados a vivermos assim, com profundidade, renovarmos nossa fé em Cristo e Eucaristia, que se faz para nós alimento e comida de salvação. A Eucaristia realiza a plenitude na Páscoa, da morte e da ressurreição de Jesus e, portanto, a libertação também de nossos pecados. É por isto que o Corpus Christi é para nós, para a nossa igreja, para Castelo, cidade eucarística, e mais ainda neste ano do Jubileu Peregrino de Esperança, que nós somos chamados a renovarmos a esperança nesse Cristo Jesus que morreu, ressuscitou, subiu ao céu e nos anuncia que nossa vida está no futuro junto com Ele no céu. Frei, a esperança é o que move esse pessoal, juntamente com a fé, né? A poder fazer os tapetes e a poder participar também dessa festividade. A realidade dos tapetes, nós estamos aqui na frente de uma manifestação da capela da Santa Casa, onde começaram os tapetes faz 62 anos com a irmã Vicência. É uma tradição gozosa, onde não é só o povo, são crianças, são adultos, todos juntos se organizam para poder, ao longo da noite, levam um ano praticamente trabalhando esses tapetes. Hoje é colocar em prática já a plenitude para amanhã. Porém, os tapetes se começam desde já no mês de setembro, outubro, nos reunimos pensando o tema. Este ano, o tema de todos os tapetes está em relação ao jubileu, o processo de conversão desde o início de nossa vida até a Eucaristia, onde se cumpre a plenitude dessa salvação. Frei, muito obrigado, que Deus abençoe o senhor, uma boa festa, né? Uma boa solenidade de Corpus Christi. Olha só, teve muita movimentação por aqui hoje, muito trabalho, como vocês podem ver. Então a gente traz também um material falando um pouquinho de como foi o dia e a correria por aqui. As mãos dão forma e evangelizam. Assim é a missão dos voluntários que trabalham para levar fiéis ao reencontro com Deus. E tudo que é para Deus é gratificante. Tá? Então nós pensamos com muito carinho, né? Vem o tema da festa, então nós começamos a planejar as coisas, vamos associando, um dá uma ideia, outro, a gente vai escolhendo o que fica melhor, que compõe, né, tudo para que tudo aconteça da melhor forma possível, porque para Deus vale a pena. Cerca de 17 quadros e passadeiras formam o tema da festa, que esse ano traz a Eucaristia como alimento de esperança. Pó de café, serragem, raspa de pneus e flores, para dar cheiro e relembrar o passado. É uma pena que não tem mais o cheiro do Corpus Christi de antigamente. E como nós somos do Corpus Christi, nós fomos buscar esse cheiro. E aí nós vimos que era o quê? Era o cipreste, era a crista de galo, era a borra de café, era a palha de café. E aí o que nós tomamos a providência? Fizemos um plantio gigante de crista de galo. Conseguimos uma empresa que tinha um plantio de cipreste e trouxemos de volta o cheiro que hoje acabou sendo apelidado, o cheiro do Corpus Christi da irmã Vicência. A gente vai criando força, porque um vai ajudando o outro e a gente fica sempre na expectativa que vai fazer melhor e cada ano a gente vai tentando melhorar mais. Castelo é conhecida como cidade eucarística. Cerca de 5.000 metros quadrados das ruas da cidade irão receber cores, arte, cultura e principalmente evangelização, por meio dos tapetes que formam a festa de Corpus Christi. Um momento de reflexão sobre todos nós cristãos, a oportunidade que nós temos ali de parar, de meditar em uma situação extremamente atípica, né? A gente para a cidade, para as ruas, justamente para poder fazer o principal, que é a passagem do corpo de Cristo sobre esses tapetes, essa arte maravilhosa, mas que sem dúvida nenhuma reflete aí a importância da nossa fé. A paróquia Nossa Senhora da Penha dá as boas-vindas aos visitantes. A 60ª edição une fé e tradição. Mãos desse povo trabalhador, generoso e compassivo,
homenageiam como ninguém o corpo de Cristo, nosso Salvador. Olha, Reinaldo, o povo aqui em Castelo é muito acolhedor e a prova disso é que, mesmo com muito cansaço e muito trabalho, eles vão dar um tchauzinho aqui para o pessoal da Canção Nova. Eu me despeço por aqui com imagens de Renê Santos. Uma boa noite para vocês. Muito obrigado, boa noite, Alain, boa noite para todo mundo aí da cidade de Castelo, ao povo capixaba. Bom descanso, bom trabalho. Boa noite a todos também. Assista em instante, às 8 horas, a transmissão da Santa Missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. Às 10h30 tem Trocando Ideias. Uma ótima noite, bom descanso. A gente se vê amanhã. Fique bem, boa noite, paz para você.